Oi, gente, hoje eu trouxe para vocês 5 dicas para ficar rico. Então, quais são os primeiros passos essenciais que a gente deve iniciar, que a gente deve fazer para seguir essa trajetória de ficar rico ou de pelo menos ter uma organização financeira melhor. Eu fiz uma lista aqui de 5 pontos para que a gente possa listar cada um e explicar. Então, por exemplo, você, se for como eu, que se endividou no cartão de crédito, que estava devendo empréstimos a amigos, a familiares, que estava num descontrole assim, financeiro imenso, se você for como eu, então o primeiro de tudo que você deve fazer é o seguinte: você tem que fazer, eu vou até mostrar para vocês direitinho, no papelzinho aqui que eu anotei, você tem que, primeiro de tudo, você tem que saber o que é que você está devendo, ou seja, quanto, somando tudo, quanto dão as suas dívidas. Seja cartão de crédito, você pode botar aí cartão de crédito, parcela de algum financiamento, parcela de roupa, parcela de sapato, tudo isso engloba o total de suas dívidas. Se for algum parcelamento de conta de luz ou de conta de água, você coloca tudo isso no papel e vai colocando os valores e somando. Aí você sabe, eu tenho tantos reais de dívida, eu estou devendo tanto. Depois de saber isso, você coloca isso no papel ou no planilha, o que você achar melhor, você também faz o seguinte. É uma dica que eu fiz e que para mim funcionou, viu? Eu estava endividado, eu estava devendo cerca de 20 mil reais, somando cartão de crédito, somando, assim, dinheiro emprestado a amigos, dinheiro emprestado, que eu pedi emprestado a familiares, dinheiro emprestado a Nubank, por exemplo, que o Nubank disponibilizou empréstimo e a gente acaba naquela tentação e descontrolado financeiramente, gasta e não tem resultado nenhum e se perde e fica endividado. Então, o segundo passo, o passo 2, é você calcular os seus gastos fixos e os gastos variáveis. O que é isso? Por exemplo, gastos fixos são aqueles gastos que você tem certeza que todo mês você vai ter ali que pagar. Então, às vezes, aluguel para quem tem aluguel, ou então conta de luz, de água, tudo isso se encaixa como gastos fixos. Também tem os gastos variáveis que você deve listar, alguma saída, ou algum gasto, alguma pessoa que ficou doente, teve que comprar um remédio, algum gasto que apareceu naquele mês, mas que não estava planejado. Entra nos gastos variáveis. Eu vou já mostrar a vocês aqui no papelzinho bem detalhado. O terceiro ponto, você tem que saber quanto você ganha. Se você souber o valor que você ganha, você também pode colocar no papel e fazer um planejamento, várias semanas ou vários meses. Tem gente que ganha por semana, por quinzena, né? Já tem gente que ganha por mês, que é o salário, enfim. Não importa. O importante é que você saiba quanto é que está ganhando. E o quarto ponto, você economizar e fazer renda extra. Não adianta você achar que vai ficar rico ou que vai se organizar financeiramente se não fizer renda extra. Essa renda extra pode ser vender alguma coisa que você tem parado aí na sua casa, sei lá. Eu mesmo, na época que eu estava endividado, para tentar me livrar das dívidas, eu vendi violão que eu gostava muito, vendi livros que eu tinha, mas que não estava usando, ou que já tinha usado, não precisava mais, vendi um aparelhozinho de som que eu tinha, muito querido, mas assim, é só memória afetiva, que também é muito importante, mas naquela ocasião eu estava precisando, então a gente tem que fazer sacrifícios, né? E também vendi o micro-ondas, que eu vi que estava sendo supérfluo e eu estava precisando realmente organizar minhas finanças e fiz grandes sacrifícios. Olha, não tem segredo, não tem como fugir, você tem que fazer sim sacrifícios. Ou a gente faz os sacrifícios, ou a gente não atinge um objetivo maior que nós estamos querendo colocar na nossa vida, para a nossa família, que é a educação financeira, que é organizar as finanças pessoais. Isso é muito importante porque dá uma segurança a nossos familiares, a nós mesmos, no dia de uma urgência, de uma necessidade, a gente está organizado financeiramente, pode ajudar um familiar nosso, ou então para nosso próprio uso. Então, é muito importante a gente se educar financeiramente. Eu acho que essa questão da educação financeira é importante não só para o Brasil, para os brasileiros, mas para toda a população mundial. Então, dos mais de 7 bilhões aí de pessoas que tem no planeta, se todo mundo tiver acesso à educação financeira, as pessoas terão muito mais qualidade de vida. Então, bora para cima. A quarta dica eu falei, que é economizar e fazer renda extra, né? Para pagar as dívidas mais caras. Aí você tem que identificar, dívida de cartão de crédito, dívida
de, sei lá, de banco, de empréstimos, com juros mais altos, você vê qual é a mais cara e começa a pagar aquela, liga, negocia e divide as parcelas, né? E a quinta dica é você criar uma reserva de emergência. Você vai lá, depois que pagar as suas dívidas, você começa todo mês a separar de 10 a 30% do seu salário. O ideal é que você guarde de 30% a 50% de sua renda. Mas, como a gente sabe que as coisas estão muito difíceis no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas no Brasil realmente a nossa realidade está muito puxada, alimento caro, gasolina, enfim, passagem de ônibus só aumentando. Então, é importante a gente criar uma reserva de emergência, mas primeiro tem que pagar logo essas dívidas. Então, se livra dessas dívidas, que elas são um atraso na vida de qualquer pessoa. A pior coisa que existe é você estar devendo algum valor, ou a empresa, ou a cartão de crédito, ou a banco, não importa. Não deva nada a ninguém, que isso é um peso terrível. E aí tem uma dica bônus, viu? Mas eu vou dar no final do vídeo. Agora eu vou mostrar aqui as anotações que eu fiz no caderno, para vocês verem os detalhes, ver os pontos mais detalhados que eu coloquei, que talvez sirva aí para você usar como exemplo quando você for fazer suas contas, tá bom? Tá aí, gente, eu coloquei 5 dicas para ficar rico. Vocês estão vendo aqui, 5 dicas para ficar rico. E aí é o primeiro passo. Olha, toda grande jornada, já diziam os chineses, começa com o primeiro passo. Não é da noite pro dia não que você vai ficar rico. Isso vai levar tempo, semanas, meses, anos. Mas vai começar com essas primeiras decisões que você tomar. Então tá aqui, ó, 5 dicas para ficar rico. A primeira delas, fazer um raio-x das contas, das dívidas, né? Você colocar tudo no papel, isso ajuda bastante a você saber o que é que tá devendo. Para de gastar, pelo amor de Deus, para de gastar, porque se você for fazer um raio-x e não parar de gastar com coisas desnecessárias, não vai adiantar. Então para de gastar. Tenha mais cuidado com esse dinheiro que você sua muito para ganhar, que você trabalha muito para ganhar. O dinheiro significa tempo de vida para a gente. Então, para de gastar, a primeira questão, né? Depois, faz um raio-x das dívidas, para colocar tudo no papel. Aí, segundo, você calcula os gastos fixos e os gastos variáveis. Tem aqui os gastos fixos, eu botei os exemplos, né? Aluguel, alimentação, energia, água, luz. Não sei se você tem Netflix, internet também. Aí você calcula também os gastos variáveis, que às vezes alguma saída que você faz, algum lanche no trabalho, né, na rua, algum Uber para alguma emergência, algum remédio, se alguém ficar doente. E aí, essas dívidas aqui, ó, você faz um levantamento, dívida do cartão de crédito, empréstimo, você coloca tudo no papel e vai somando, para você saber quanto é que você está devendo, entendeu? Se é 5, se é 10 mil, se é 20 mil, não importa, 100 mil. Comece com o primeiro passo. Faça siga esse roteiro aqui que fica melhor de você começar a se livrar dessas dívidas. Aí você tem que saber quanto você ganha. Na terceira dica que eu coloquei, na quarta dica, economizar para fazer renda extra, né, para pagar essas dívidas mais caras. Então, não adianta só economizar, você tem que fazer também renda extra. Porque você ganha 1.300, vamos dar um exemplo, 1.300. Então você, se sua renda for aqui 1.300, você pode ampliar. Aí depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, dando ideias de como conseguir renda extra, seja fazendo din-din, geladinho, ou seja vendendo trufa, seja fazendo bolos. Enfim, tem 1.001 possibilidades, 1.001 possibilidades que vocês podem aí executar, que você pode fazer na sua casa, sozinho, ou com sua esposa, com seu namorado, sua namorada, enfim. Então, economiza, mas também faz renda extra, porque se você não fizer renda extra com o salário mínimo que a gente tem, fica mais difícil, viu? Não dependa só do seu salário, não. Corra atrás, venda alguma coisinha, faça algum serviço, enfim. Crie uma renda extra. E aí, quando você se livrar das dívidas, eu coloquei aqui também criar reserva de emergência. Depois eu vou falar para vocês o que é uma reserva de emergência e como fazer. A sugestão que as pessoas dão, que os especialistas, o Primo Pobre, a Nath e outros canais que eu sigo de educação financeira, eles falam muito, né, de você deixar 30% ou 10% ou 20% do seu salário, da sua renda, para guardar para uma emergência. Se algum familiar ficar doente ou se o carro tiver abatido e não tiver seguro, você paga com essa reserva de emergência, entendeu? E depois eu explico em outro vídeo o que é a reserva de emergência, que o vídeo já está ficando muito grande. E o bônus, aqui ó, tudo vai mudar na sua vida, pode mudar, não vai, mas pode mudar se você estudar educação financeira, finanças pessoais. Isso ajuda muito, eu falo porque eu sou testemunha. Eu estava com a dívida de 20 mil reais
e depois consegui me livrar graças a estudar, quando eu comecei a estudar as finanças, né? Educação financeira. Vou voltar aqui para a câmera. Então, gente, essas foram as dicas, as 5 dicas para ficar rico, né? Teve um bônus, que o bônus é estudar, estudar e estudar educação financeira. Tem vários vídeos de graça aí no YouTube que você pode muito bem utilizar para aprender, para criar uma consciência de que seu dinheiro vale muito e que o dinheiro, se você organizar e cuidar direitinho, pode mudar a vida da sua família, a sua vida e a vida até do planeta todo, da população do planeta todo. Com essa educação financeira, a gente pode até não ficar bilionário, mas talvez fique. Mas vamos dizer que não fique. Mas a gente consegue avançar muito na vida da gente, ter qualidade de vida, poder viajar, poder ajudar um familiar no momento de urgência, de necessidade. Vale a pena, viu? Então, são essas as dicas e eu já mostrei aí para vocês, mas depois, quem quiser pode dar pausa aí, ó, pode bater o print, pode aproveitar para fazer em casa, para anotar, tá bom? Vou voltar aqui, para quem quiser dar pausa depois, utilizar aí na casa de vocês. Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.